Saudações de Nairobi, Quênia. Meu nome é Ken Booger. É um privilégio apresentar a vocês este seminário intitulado Protegendo o Verdadeiro Evangelho por meio das canções da Igreja, que nos orienta a pensar em como fazer isso. Quero que nos concentremos em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Então, se vocês têm suas Bíblias, e vocês deveriam ter porque estão em casa ou na igreja, deixe-me dar-lhes algum tempo para abrir em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Vou ler na nova versão transformadora, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Esta é a palavra do Senhor. O que Paulo tem feito até este ponto é a mesma coisa que dá aos nossos seminários razão para existir, proteger o verdadeiro Evangelho. Porque, mesmo ele tendo pregado o verdadeiro Evangelho em Éfeso, e ao proclamar o verdadeiro Evangelho em Éfeso, as pessoas que o ouviram se mudaram para Colossos e proclamaram o verdadeiro Evangelho ali. E aquele Evangelho deu fruto, que é a igreja de Colossos. E chegou um tempo em que essa igreja que estava alicerçada sobre esse verdadeiro evangelho, proclamado por Paulo, está agora sendo atacada por um falso evangelho. É isso que motiva esta carta. Há pessoas pregando outro evangelho e Paulo não aceitará isso. E então ele escreve para proteger o verdadeiro evangelho. Bem, é de interesse que, em um livro que foi escrito para proteger a verdade sobre quem é Jesus e o que ele realizou, que é uma das coisas que aparecem em um ponto crucial no livro, pouco antes dele fazer aplicações dessa verdade à família, ao local de trabalho, às missões, antes de fazer isso, ele diz: cantem, cantem. Mas vocês vão notar que ele não apenas se limita a dizer cantem. Ele diz que a mensagem a respeito de Cristo preencha a vida de vocês. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. O primeiro ponto que quero destacar é que as canções não são apenas canções, não são um fim em si mesmas. As canções dizem respeito às Escrituras. Se estiverem tomando nota, coloquem um C. Mais adiante, teremos outras letras. Canções não são apenas canções, elas dizem respeito às Escrituras. E as Escrituras dizem respeito a Cristo. Não é nosso interesse que ele diga no versículo 16 novamente que a mensagem a respeito de Cristo preencha a vida deles e que ele peça a eles que cantem todo tipo de canções, incluindo os salmos. Assim, quando os santos cantam os salmos, cantam sobre Cristo. Quando os santos cantam os salmos, a mensagem a respeito de Cristo preencherá a vida deles. Canções são um meio para um fim, e este é o fim que Paulo deseja para eles, que a mensagem de Cristo habite neles. Vocês vão notar que desde o início deste livro, ele disse certas coisas sobre Cristo, e é nisso que ele está concentrado quando diz que devem cantar. Ele disse no capítulo 1, versículo 15, que Cristo é supremo sobre toda a criação. Ele não foi criado. Nada do que foi criado sem ele. Ele não somente é central na criação, como é quem sustenta todas as coisas. Esse é ele. Quando vocês estão cantando sobre realidades cósmicas, sobre aquele que é maior que todas as coisas que um dia foram criadas. Esse é o conteúdo do canto de vocês, que está cumprindo esse objetivo. Permitir que a igreja tenha a sua mente fixada nessas grandes verdades gloriosas que falam a respeito de Cristo. O que Paulo articulou em sua carta até agora é que Cristo é o centro de seu ministério.
Paulo leva isso a sério. Olhem o capítulo 1, versículo 27, vejam como ele expressa. Falando sobre os salmos, no final do versículo, ele diz a eles, aos santos, Deus queira que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança em participar de sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos, ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Cantar não é pouca coisa. Não é uma coisa pequena. Canções são importantes. Por que as canções são importantes? Não porque, eu gosto de cantar mais do que pregar. Cantar é importante porque fala a respeito de Cristo e fala das Escrituras. Faz com que as pessoas ajudem os gentios a entender a glória deste mistério. Que a nossa esperança está em Cristo. Que nós, que tínhamos apenas pequenas esperanças de talvez sermos perdoados, ficamos maravilhados com a majestade de Deus para conosco, dele ter nos tornado um com Cristo, tudo o que sempre precisamos, muito mais do que apenas perdão. Temos reconciliação, adoção, a esperança da glória em si, porque fomos feitos um com Cristo. É isso que Paulo está tentando fazer. Esse é o foco do seu ministério. É por isso que ele é espancado e agredido em diferentes cidades, para ajudar as pessoas a entender essa verdade gloriosa. Esse é o sentido de cantar. Não tomem o cantar como algo que lida apenas com seus afetos ou emoções e que lhes dá algum tipo de sensação boa ou façam você chorar. O canto existe para nos ajudar a explorar, perceber a graça e a beleza dessa verdade a respeito de Cristo. Essa é a verdade que Paulo está falando. A verdade sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é. Ele é tudo de que precisamos. Vocês são completos nele. Ele quer que eles cantem sobre isso na igreja. Paulo argumentou até esse ponto no capítulo 2, versículo 26. Ele diz, portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou dos sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é a realidade. Cristo está acima da religião humana. Não há nenhum tipo de religiosidade, hiperespiritualidade que seja maior que Cristo. Ele está acima de tudo isso. Não se trata de uma cultura de adoração, ou das novas canções mais novas, ou das canções mais antigas. Não é isso. Não se trata de músicas. O que importa é Cristo. E se quisermos realmente entender o papel que as canções desempenham na igreja, devemos, então, entender que quando as Escrituras falam de cantar, elas têm as Escrituras em mente, têm a Escritura em mente, têm a verdade sobre Cristo em mente. E a música na igreja deve assumir seu lugar correto. Não se trata da música sobre você, notas, arranjo musical. Trata-se de Cristo. Vocês servem a Cristo. Vocês estão sujeitos a Cristo. Vocês são um meio para um fim. Permitam que essas verdades habitem na igreja. É por isso, então, que a música é importante. Assim, não falamos sobre música na igreja, não estamos falando de outra coisa senão da proeminência de Cristo na igreja. Sobre a prioridade de proclamar a proeminência de Jesus Cristo nas igrejas. É sobre isso que estamos falando quando falamos sobre música. A música deve alcançar esse objetivo. Então seria muito estranho para nós que tudo esteja voltado à pregação e não ao canto, porque a questão não é pregar ou cantar, e sim priorizar Cristo.
Então, pastor, se você se dedica totalmente a pregar seu sermão durante a semana, eu o exorto também a ser diligente na preparação das músicas que o seu povo vai cantar. Se os presbíteros são encarregados de ensinar, suas qualificações bíblicas os qualificam a ensinar os dons dados à igreja, certo? Com que propósito? Para que os santos sejam equipados. Quando a palavra de Deus é ensinada, que as pessoas entendam e percebam que uma das maneiras disso acontecer é através das músicas que estão sendo cantadas. E se você, pastor, deseja que essas verdades em que trabalhou arduamente para extrair da palavra de Deus sejam comunicadas em sua pregação, então esforce-se também arduamente para identificar as músicas certas que irão ajudar o seu povo a ser cheio dessas mesmas verdades. É bem interessante quando falamos sobre música, temos que observar que quando Paulo está falando do Evangelho, essas palavras sobre Cristo, ele deseja que sejam guardadas em determinado lugar. Não apenas nos livros que foram escritos, não somente nos livros com argumentos corretos. Ele deseja que a verdade sobre Cristo seja guardada na vida dos santos. Ele quer que essas verdades habitem neles ricamente. E é onde ele deseja essas verdades protegidas. Artigos são incríveis, eu também os leio. Livros são incríveis, estou tentando lê-los também. Seminários são maravilhosos. Espero um dia fazer um mestrado. É meu objetivo daqui a 10 anos, mas vejam que Deus quer que essas verdades sobre quem Jesus é não estejam em livros nas bibliotecas. Ele as quer na vida da igreja. Ele deseja que essas verdades habitem dentro dos santos. É onde Ele as quer trancadas e mantidas em segurança, para que, ao nos perguntarem, possamos argumentar e articular que Deus é bom. Deus, então, é soberano. Ele quer essas verdades nas vidas dos santos, sendo transformadas em canções, onde a gente cante sobre um rei bom e gracioso. Você discute com isso, junto com dezenas de vozes, não apenas articulando e argumentando, mas adorando, dando glórias, se alegrando no fato de que Ele é muito bom. É assim que Ele deseja essas verdades guardadas. Não se trata de teorias, mas das realidades de quem Deus é. Deus é soberano, sim, é verdade. Ele quer que os santos cantem isso. Tudo o que meu Deus ordena está certo. É onde queremos guardar a verdade sobre a soberania de Deus. Quando os santos estão reunidos e cantamos a plenos pulmões. Observem também que essas canções sobre as Escrituras são muito importantes para percebermos que as músicas são ordenadas por Deus. São uma das maneiras que Deus ditou a nós, como seu povo, porque o Novo Testamento diz que nos aproximemos dele. Nós nos aproximamos de Deus à sua maneira. É como Ele deseja que cheguemos a Ele. Não somente através da pregação da palavra, não somente através da oração, não apenas através da comunhão e do batismo, não somente através da literatura, mas também cantando as Escrituras. Então, estamos trabalhando aqui quando você fala sobre cantar com um dom que veio de Deus, um modo e método específico que veio de Deus. E vocês irão notar que, de todas as ferramentas diferentes que Ele nos deu, todas lindas e únicas, a música também é assim, e assim são as canções. Olhem mais uma vez aqui no capítulo 3, versículo 16, ele diz que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantando a Deus salmos, hinos e cânticos com o coração agradecido. Então, estamos argumentando aqui que a maneira pela qual as primeiras frases são cumpridas, a palavra de Cristo habita ricamente em vós, como cumprimos isso? Através das coisas que vou dizer agora. Através do ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. O que Paulo quer? Que essas verdades habitem.
Ele não quer passar de largo pela verdade, algo superficial a partir do que você leu, que foi bom e útil apenas. Ele quer que essas verdades permaneçam na igreja. Quer um senso de permanência, meditação nelas. Deseja que essas verdades sejam consumidas com o tempo na igreja. É o que ele quer para essas verdades. E sabem, uma ferramenta muito boa, quando queremos mais uma experiência do tipo seguir o fluxo com a palavra de Deus, música. Acho que foi Bob Kauflin que disse que a chamou de teologia de levar para casa. Essa teologia sobre quem Jesus é habitará entre os santos, nos santos, quando eles cantam. Observem que ele não quer que isso apenas habite neles. Ele quer que habite neles ricamente. Ele deseja essa verdade em abundância não apenas no que diz respeito à quantidade, mas também em qualidade. Todas essas verdades diferentes sobre quem é Jesus e o que ele fez como supremo sobre a criação, cabeça da igreja, por meio de quem recebemos perdão, aquele que é o centro do ministério e o objetivo que almejamos, apresentar pessoas em Cristo naquele último dia, santas, inculpáveis e irrepreensíveis, certo? Aquele a quem devemos nos apegar, porque quando nos apegamos a Cristo, crescemos com um crescimento que vem de Deus. Aquele que está acima da religião feita por homens, acima dos sábados, festas, tudo, todas as coisas, todas essas verdades, quantidade e qualidade habitarão em nós enquanto cantamos. Então, música, e isso é muito importante aqui, é uma ferramenta, lembrem-se disso, não é um fim em si mesma, não é seu próprio Deus, é um meio para um fim. Diz respeito a quem Deus é, deve estar a serviço da verdade, não o contrário, deve servir a verdade. Mas notem que está equipada exclusivamente, é feita para realizar esse fim de permitir que a verdade habite entre os santos, pois eles a estão cantarolando durante toda a semana. O que deveriam estar cantarolando? A verdade. Em quantidade. Todas essas verdades diferentes embaladas em canções, melodias, harmonias que permitam ao povo de Deus sentar-se nelas e meditar sobre elas, mas também sobre todas as suas riquezas. Ao processarmos o fato de que, se temos Cristo, o céu não tem mais nada a nos dar. Ainda me lembro de um casal que casou ano passado durante a Covid, porque foram o único casal. A Covid estava começando com o lockdown já em curso, porque escolheram continuar e se casar com uma pequena multidão. A mídia ouviu sobre eles e os entrevistou. Eu fiquei muito orgulhoso desses dois membros da igreja por encontrarem diferentes maneiras de compartilhar o Evangelho nessa entrevista, cuidando para que o máximo dele fosse exposto. E quando lhes perguntaram por que não cancelaram o casamento, por que não adiaram, não seria um evento sombrio, porque tinham de se casar, não poderiam adiá-lo. Eles citaram as palavras de uma canção e disseram que acreditavam que o que quer que Deus ordenasse estaria certo. Sabemos que Ele nunca nos enganaria, e continuaram falando. E eu disse, olhe, eles estão articulando verdades ricas sobre quem Deus é diante de uma mídia nacional. Como conseguiram assimilar verdades tão ricas e articulá-las tão bem? Através de boas canções. Uma canção que serviu a seus propósitos. Quais são os seus propósitos? Permitir que a verdade sobre Cristo habite naqueles dois ricamente. Este é o propósito. Esse é o objetivo, o fim, esse é o objetivo. Observem por último aqui. Se entendermos que as músicas devem servir às Escrituras porque tratam a palavra de Cristo, e não é sobre elas mesmas, se entendermos as músicas como um presente único que nos foi dado para nos permitir guardar essa verdade, então nós como igreja devemos responder de tal maneira, devemos entender em primeiro lugar que cantar é discipular. Cantar é discipular. Quando falamos sobre guardar essas verdades que dissemos, que queremos guardadas no coração dos santos enquanto cantam, vocês também entendem que nós as queremos guardadas na igreja, no modo como os santos estão de fato vivendo suas vidas. Porque Colossenses não termina no capítulo 3, versículo 17. Ele continua falando aos maridos.
Continua falando às esposas, e depois aos filhos, e em seguida, aqueles que têm autoridade no local de trabalho e aos que estão sob autoridade, e a igreja sobre as missões. Orem por nós para que portas se abram, e fala à igreja sobre como maximizar as oportunidades para permitir que cada palavra em sua boca seja temperada com graça, que está em suas bocas seja temperado com graça ao saírem, sejam cheias de graça ao saírem para o mundo, compartilhando as verdades, a verdade sobre Jesus, que Paulo deseja que se manifeste na vida deles. Ele deseja os santos discipulados. É assim que a igreja se torna a coluna e o sustentáculo da verdade, não por ter muitos livros bons, mas por viver a verdade. E vocês sabem o que é um aliado para esse fim? As músicas. Elas são um aliado. É por isso que ele quer que essas verdades sobre Cristo sejam cantadas pelos santos, que sejam vividas pelos santos em seus casamentos, em suas famílias, em seus locais de trabalho e em todo o campo missionário. É por isso que vocês estão tentando discipular pessoas, estão tentando fazer com que se pareçam mais com Cristo. Que canções eles cantam? Que canções eles estão cantando? Estamos cantando sobre a Trindade? Estamos cantando canções sobre celebração e adoração, mas também canções sobre tristeza, lamento, ensinando ao nosso povo uma teologia para o sofrimento. Acho muito interessante que à noite, o que nos é dado nos Salmos? Uma canção na noite, de modo que saibam que quando o sofrimento vem, quando as nuvens cercam a igreja, eles ainda estão cantando, porque foram bem discipulados. Ainda sabemos que Deus é bom, mesmo experimentando um cuidado amargo agora. Como irão aprender uma verdade tão importante em momentos tão críticos? Através das músicas que cantarem. Nós os estamos discipulando através disso. Lembro que no ano passado tivemos a nossa igreja de longe o ano mais difícil de todos. E o que nos deixou maravilhados foi quando, ano passado, estávamos no fundo do vale. Ainda estamos sofrendo de muitas maneiras agora, mas estávamos no fundo do vale quando fomos cobertos por aquela nuvem espessa de morte, porque perdemos entes queridos preciosos antes mesmo da Covid chegar. Vocês talvez não nos vissem por causa daquela nuvem escura que parava sobre as igrejas, mas sabem de uma coisa? Poderiam nos ouvir, mesmo se não pudessem nos ver. E poderiam nos ouvir por causa das músicas que Deus nos deu. Assim, aquela canção, O que quer que o Senhor ordene, tornou-se um hino. Não nos preocupamos em cantá-la demais. Ela foi a canção que Deus nos deu. O ancião de dias. Por que as nações se enfurecem? Essa realidade de que o ancião de dias ainda está conosco tornou-se um hino para essa igreja. A música nos discipula sobre como passar por todos os tipos de momentos. Nos ensina sobre santificação, sobre sofrimento, sobre os privilégios que temos em sermos perdoados. A música está fazendo isso. E pode fazer o oposto também, certo? Pode comunicar as coisas erradas sobre a vida cristã, sobre quem Deus é. Quando vocês pensam sobre a obra de missões, como iremos não apenas proclamar a verdade, mas muito depois de termos deixado o campo missionário, permitir que pessoas continuem a permanecer na verdade, permitir que essa verdade seja guardada entre aqueles santos. A música, a pregação que vocês fizeram foi muito importante. Os homens que vocês levantaram foram muito importantes, mas escutem, a música que deixaram na igreja tem o objetivo de comunicar essas verdades muito depois de vocês terem ido embora. Certamente foi o caso da minha avó. Ela faleceu, já está com o Senhor agora. Ela pertence à Igreja Presbiteriana da África Oriental. IPAO. E os missionários que plantaram essas igrejas em sua época eram da Escócia. Eles trouxeram uma doutrina muito rica. A palavra de Cristo, ricamente, é o que eles trouxeram. Bem, depois que partiram, porque não conheci nenhum deles, eles foram embora décadas atrás. Minha avó ainda cantava suas canções. Elas eram poderosas.
repletas da palavra de Deus. Lembro-me muito especificamente como ela cantava a canção. Eu fui procurar, então, para tentar encontrar e ver exatamente qual era a canção, e ela era, na verdade, as palavras do Salmo 23. Ela cantava em casa. O filho dela, meu pai, também cantava, a partir de uma melodia chamada Danny Boy, irlandesa. Os escoceses e irlandeses devem ter feito algum tipo de acordo na época, porque os escoceses estavam claramente usando uma melodia irlandesa para catequizar e discipular os santos. Ela cantava. Uma música linda, usada para servir a muitas verdades. Mas lá atrás, a palavra de Deus, colocada em melodia, muito tempos depois de os missionários terem partido, permanecendo no coração da minha avó, e ela continua a cantar. E toda aquela geração, nós os chamamos Xoxô. Eu já tinha dito isso muitas vezes. Se vocês os escutam falarem, a esperança que têm sobre a eternidade, a confiança que têm no que Cristo fez por eles, a teologia do sofrimento que possuem, é muito, muito superior a tudo que temos vivido hoje. Tudo que experimentamos hoje. Por que foi assim? Não foi meramente o que foi pregado, mas também as canções que cantavam. Então nós, como igreja, se quisermos ver a verdade de Deus guardada, devemos estar cientes do privilégio que temos de poder cantar como ferramenta única que as canções são. Mas inicialmente devemos começar fazendo das canções servas da verdade. Elas não estão acima da verdade. Elas são servas da verdade. Se usarmos canções para tocar as emoções das pessoas, desrespeitando a verdade ou tornando-as iguais à verdade, vamos estar ensinando a coisa errada a elas. Queremos tomar as canções e fazê-las exaltar a verdade, servir a verdade. Devemos tomá-las e ter certeza de que são ricas na verdade. Mas então nós, como congregações, também perceberemos que muito mais do que apenas cantar essas verdades, quando as cantarmos, permitimos que essas verdades e essas ferramentas façam parte daquilo que somos, estejam no centro da vida da igreja, para que desejemos ver essas verdades muito tempo depois que formos embora, não apenas apreciadas em uma melodia, mas sim determinando como as pessoas vivem, como agem como maridos, esposas, pais, chefes, funcionários no local de trabalho, como oram por missões, como participam em missões. Esse é o propósito da boa música. Eu oro para que, enquanto meditamos sobre essas verdades, que o Senhor nos permita cantar melhor, por amor à verdade. Amém.